Estamos começando o programa Visão Global, aqui diretamente dos estúdios Lab, e hoje vamos falar sobre a importância do técnico em ótica nos estabelecimentos. Eu sou Rodrigo Bisotto e hoje a nossa convidada é a Patrícia Redel. Ela é lojista da Nobre Causa e também membro diretora do Cine de Ótica. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Vamos falar um pouco dessa pauta aí, importante aí para o pessoal que quer consultar ou comprar um óculos. Qual a importância de fato desse técnico no estabelecimento de uma loja? E eu vou fazer só mais uma apresentação minha, Claro. que eu também sou técnica em ótica. Exatamente. Então, Rodrigo, o técnico em ótica, ele é um profissional que necessariamente tem que estar no estabelecimento comercial das óticas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí vai perguntar, tá, mas o que faz esse técnico em ótica numa ótica? Ele vai prestar um serviço qualificado no atendimento. O profissional técnico, ele se qualifica dentro da parte tanto da ótica física das lentes, quanto na parte de montagem dos óculos, quanto a toda a anatomia, a fisiologia do sistema visual. Ou seja, se ele chegar na loja e quer comprar um óculos, ele vai consultar o técnico para ver a verificação, tanto a questão da visão, mas também até da estética, seria isso também? Perfeitamente, né? Porque assim, quando a gente fala numa parte estética, a gente não está vendo só a comunicação desse óculos no rosto do cliente. Quando o cliente ele coloca o óculos no seu rosto, eu consigo verificar se a prescrição médica ela vai coincidir com o tipo de armação. Tem até isso, Rodrigo. Porque assim, por exemplo, um cliente que seja míope, eu não posso estar oferecendo uma armação muito curvada, por exemplo. Né? Então, às vezes, o cliente ele tinha essa prática, ele chegava e ele ia se servir na ótica, ele começava a experimentar os óculos. Hoje, um atendimento técnico como é feito? Eu peço primeiro a receita para depois disso eu orientar o cliente qual o tipo de armação que ele deve procurar. Né? Ali dentro das opções que nós temos, porque a gente tem que respeitar o gosto do cliente. Exato. Então, aliado à questão tanto da estética de gosto, também é importante salientar e destacar que é preciso ter esse aviamento, né, da receita das lentes para que possa, digamos assim, estar em conformidade com o que foi indicado isso. E é tão interessante e é tão interessante que quando a gente faz esse atendimento bem qualificado, o cliente diz, nossa, nunca tinham me atendido dessa forma, eu não sabia. Então a gente mostra, por exemplo, que para fazer um óculos multifocal tem que ter o encaixe perfeito da ponte, porque a gente tem questões técnicas, ângulo pantoscópico, por exemplo, né, que a gente não vou detalhar aqui, mas que vai fazer um diferencial na lente. Aí, às vezes, a pessoa ela faz um investimento numa lente de alta tecnologia, mas na escolha da armação cai totalmente a qualidade daquela lente porque não houve o encaixe perfeito e eu não consigo tirar o que esta lente tem para me dar. Então, como é que a gente vai fazer esse atendimento? Com o técnico em ótica. Ele estudou toda essa questão. Vender um óculos, a gente está vendendo saúde, né? Eu estou trabalhando com a visão. Então, eu não posso simplesmente só pegar uma armação qualquer, colocar no rosto desse cliente e uma lente sem nenhum critério. Então, é muito importante que o técnico em ótica, ele vai conseguir dar no estabelecimento um diferencial. Ou seja, é uma garantia para a visão e a saúde visual, no caso, para o consumidor, mas também para o lojista, porque a ausência de um técnico pode incorrer alguma falha, alguma situação, né? Muito. E o técnico, ele vai acompanhar todo o processo, né? Então, no momento que ele fez a venda, ele vai então passar tudo isso para um laboratório e quando chega do laboratório esse óculos, ele é conferido. Ele só vai poder chegar nas mãos do consumidor final depois de um aval, né? Então, o técnico em ótica, ele vai ter que verificar
se as medidas todas foram respeitadas, né? Porque a gente, quando faz um óculos, a gente vai cuidar DNP, a gente vai cuidar a altura, vai cuidar toda a parte de como foi realizado a confecção desse óculos. E quais são as situações mais recorrentes que o técnico óptico se depara aí com um consumidor assim, de correção de lente, enfim, no caso na tua loja, na Nobre Causa, qual o tipo de atendimento que mais é frequente? Multifocal, né? A questão do medo de colocar um multifocal. Porque existe muito isso, né? Das pessoas ouvirem outras, coloquei um óculos multifocal, não me adaptei, não consegui, fiz um investimento. Bom, primeiro ponto, esse investimento, ele deve ser feito, primeiro, a anamnese, eu saber o que tu precisas. Se tu utiliza muito a visão para longe, por exemplo, dirige muito, né? Eu vou conseguir fazer um desenho desta lente que contemple mais esse campo de longe. Lembrando que o multifocal nós estamos falando dos 3 campos, né? Longe, intermediário e perto. O que nós temos também são pessoas, no meu caso, que tenho no centro, né? Então tem muitos bancários, muitas pessoas que trabalham em escritórios que precisam da visão intermediária. E ali aquele medo, porque a visão intermediária acaba tendo uma certa cinturinha, que eu falo que a gente enxerga por um corredor, e ela tem uma cinturinha. Mas então eu tenho que escolher uma lente que me dê um maior conforto nesse campo visual. E tem mais um detalhe, eu trabalho com esse cliente a ergonomia. Como ele tem que fazer a disposição da sua mesa de trabalho, ensinando a ele como enxergar através dos novos óculos, as distâncias que tem que ficar monitor, altura, papel, e isso faz um diferencial enorme em que a gente tenha praticamente 100% de adaptação com os multifocais. Olha só, por ter esse atendimento, né, qualificado, eu entendo a necessidade desse cliente, eu consigo passar para ele a solução. Ou seja, então a gente percebe que tem muitos detalhes aí, né? Desde a questão da ergonomia, da questão do campo visual, né? Tu já detalhou aqui, isso é importante. E para o lojista que ainda não tem um técnico que esteja, digamos, operando no estabelecimento, qual o recado que tu passa para que realmente essa parte fundamental seja transmitida para o seu cliente? Bom, primeiro, se regularize, porque é obrigatório, né, a presença do técnico em ótica. Mas saber que este profissional dentro da sua ótica vai trazer um diferencial enorme. O cliente ele já reconhece. Ele já reconhece quando o atendimento ele é qualificado. Ele já reconhece quando tem um profissional realmente habilitado do outro lado do balcão. Então, esse investimento vale muito a pena, porque nós estamos falando em ofertar uma solução. E esse é um ponto que eu acho, assim, principal que a gente tem que prestar muita atenção. Nós vendemos solução e não problema, né? Então, é muito ruim quando essa pessoa ela leva um óculos e diz, poxa, fiz um investimento e não serviu, né? Por quê? Às vezes fazem medidas de altura errada, né? Nós técnicos, nós temos disciplinas e passamos algumas horas, né, sabendo utilizar um pupilômetro, como medir a certa altura. Quer ver um erro que acontece muito, que às vezes o cliente ele chega lá com óculos, eu sempre tento salvar aquele óculos que ele fez em outro estabelecimento, né? Eu tento salvar. E o que eu mais vejo é errar as medidas da altura desse multifocal. Por quê? Quando a gente pede para o cliente colocar o óculos e olhar aqui, para a gente achar um ponto, o cliente ele fica numa postura assim, né? Eu digo, não, fica normal, vamos lá, vamos conversar, vamos lá, eu preciso de ti como é no teu dia a dia. E ele faz assim, é sempre. E aí tu consegue ver que mediram a altura errada, né? Aí a pessoa com multifocal vai ver tudo fora, porque ele não anda assim, né? Ele anda de uma forma... normalidade do dia a dia. Exato. Tem uma visão.
E nós técnicos fizemos disciplinas disso, né? Então a gente trabalha como fazer essas medidas corretamente e não é um curso de um dia, né? É um curso de 1 ano e meio, 2, dependendo, temos estágio. Tem também técnicos que trabalham na parte dos laboratórios e as tecnologias hoje andam avançando, então tem técnicos que fazem aplicativos para ótica. Nós temos um mundo hoje que o técnico em ótica ele pode agir, né? Ele pode atuar, né? Eu, por exemplo, como cliente, eu acho que a questão de ter um bom atendimento vai significar para o lojista também o retorno dele à loja, ou seja, tem um pós-venda, né? Então é importante também que se destaque isso, né? Porque isso deve acontecer lá no teu estabelecimento. Isso, assim, é obrigatório hoje e já, ainda bem que já está entrando numa normalidade fazer o pós-venda, né? A gente manda mensagem, pergunta: oi Rodrigo, tudo bem? Como é que está a tua adaptação, né? Como é que está? E lembrando que estamos aqui à disposição, porque se o cliente ele tem algum problema, ele tem que vir falar para ti. Sim. Então tu tens que já adiantar se houve alguma questão, né? Que tu possa tentar corrigir, possa tentar ver o que houve com aquele cliente para ajustar, porque é muito ruim se ele for falar para outro, né? Então fala para ti. E às vezes o cliente ele tem um perfil, não vou reclamar, não vou falar. E se tu dá essa abertura para ele, e aí ele te dá esse feedback, eu tô tendo um pouco de dificuldade assim, às vezes tu diz, olha, tenta fazer, aí tu traz a solução para ele e depois volta, perfeito, consegui, era só uma questão de um ajuste fino ali que era necessário fazer. E tu, geralmente se incorre também do consumidor chegar lá com óculos falsificados, de procedência duvidosa na tua loja, isso acontece também? Sim, infelizmente Até isso acontece. Explicar para o telespectador que, na verdade, isso é uma pauta que vai também vamos falar sobre questão de comércio legal, mas eu acredito que isso também impacta diretamente em quem está legalizado ali com o seu estabelecimento em dia. Sim, isso acontece. Nós temos até um procedimento lá na loja que o cliente ele assina um termo, né, se responsabilizando por qualquer dano que pode ocorrer durante a montagem do óculos, porque eu explico o seguinte: todas as lentes, né, e principalmente em materiais de acetato, elas são colocadas por pressão, salvo algumas que tem um parafusinho que tem que abrir, mas vamos falar assim no geral, elas são colocadas por pressão. Se essa armação ela é de uma baixa qualidade, no momento em que faz essa pressão, ela quebra. Agora tu imagina a bomba que fica na mão do lojista, né? Poxa, eu te trouxe uma armação para colocar as lentes e tu coloca e quebrou essa armação. Isso acontece? Infelizmente sim, quando elas são essas de baixa qualidade, tem acontecido muito de venda pela internet, traz uns plásticos assim que a gente avisa, olha, tem um grande risco disso acontecer, né? E nós como ótica, eu não posso me responsabilizar por um produto externo, eu consigo te dar garantia no produto meu, que eu sei a qualidade, eu sei a procedência, claro, né? Então, é bem importante que se tenha esse cuidado. Até porque se não tiver um técnico óptico para identificar, digamos assim, a característica de um óculos que não tem uma qualidade superior, inevitavelmente pode acontecer desse risco e aí causar a partir de vários problemas, né? Exatamente, é um transtorno. A gente sempre tem que estar prevendo o que pode acontecer, né? E já sair na frente. Então, a minha dica é essa. Tenta mostrar para esse consumidor que esse investimento da lente que ele está fazendo naquele tipo de óculos, o risco que pode ocasionar na quebra. E isso acontece. Depois as pessoas vêm dizer assim, poxa, não durou um mês, bem que tu tinha me dito, né? Então, e também são materiais, às vezes a gente mostra que não recebem ajuste e às vezes a haste é mais curta, ou a ponte não encaixou o óculos perfeitamente, então fica um óculos estranho. E vamos entender, né? O óculos, no momento que se coloca no rosto, é uma moldura do rosto. Então, tu imagina, ele consegue comunicar muita coisa. Por exemplo, Rodrigo, eu te olhando com teu óculos, eu vejo que tu é artista, eu vejo que tu é intelectual. É a imagem. E aí a gente começa a perceber o perfil. Então, tu podes reforçar o que tu já tens, ou tu podes, às vezes, querer mostrar para os outros uma imagem que tu ainda não tem, mas queres que te vejam assim,
né? Então a gente trabalha também a parte do visagismo óptico, as linhas finas ou as linhas mais grossas, os formatos, tudo isso o técnico ele tem a noção, porque nós também estudamos isso. O técnico ele não pode parar no tempo, né? Mesmo eu que me formei há mais de 10 anos, a gente tem que estar sempre se atualizando, fazendo cursos, porque é um mercado em extrema expansão. E isso também, às vezes, o cliente utilizou uma lente multifocal há 10, 15 anos atrás. Então a gente salienta, olha, a tecnologia ela mudou muito. Pode ser que lá atrás tu não te adaptou, mas hoje a gente tem mais ferramentas para conseguir fazer com que essa adaptação ela seja mais tranquila. E o consumidor, geralmente, quando vem à sua loja, ele vem no desejo de uma marca, de um consumo de um óculos por uma marca, ou de fato pela questão da necessidade de ampliar, ou enfim, a questão da sua visão? Eu brinco assim, tem pessoas que vêm sem a necessidade de correção de grau, então elas vêm só para fazer grau, né? Então, aí a gente trata também de colocar uma lente com proteção da luz azul para as pessoas que estão expostas aos equipamentos eletrônicos, às lâmpadas de LED, enfim, né? Mas assim, nós temos de tudo, né? Tem tanto pessoas que não têm uma necessidade de uma correção visual, quanto aquelas que precisam corrigir. Mas se for falar em número, é mais para quem precisa corrigir. Claro, claro. A gente sabe que o Sindiótica do Rio Grande do Sul vem fazer um trabalho aí, de campanhas extensas de saúde visual e, claro, o técnico em ótica sempre está nesse escopo aí, no sentido de que é importante a presença dele. Você percebe, sim, que aqui no Rio Grande do Sul os lojistas já estão adaptados a essa realidade ou ainda existe aí uma fração necessária para que o técnico óptico esteja presente no estabelecimento? Temos bastante trabalho a ser feito, né? Estamos cada vez mais buscando essa qualificação e temos hoje excelentes cursos que vão qualificar esse técnico e as óticas elas têm que prestar atenção mais nisso. Eu penso que nós ainda temos bastante campo para avançar. Tá certo. Patrícia, o recado final então para esses lojistas, né, que necessitam ter esse profissional presente aí, justamente pelo que já explanou aqui, e as considerações finais aqui para o Visão Global. Então, pessoal, vou deixando o recado final, né, que vale muito a pena ter um técnico em ótica no seu estabelecimento. O seu consumidor, ele vai perceber a diferença no atendimento e isso vai trazer uma fidelidade, eu tenho certeza absoluta, né, que o consumidor satisfeito e a gente trazendo uma solução vai ser uma relação muito importante para o teu estabelecimento comercial. Então, invista no técnico em ótica. Você lojista, faça você mesmo o curso de técnico em ótica. Eu fiz isso, né? Eu digo, por que vou contratar apenas? Eu vou fazer o curso, né? Então, faça, invista na sua qualidade de atendimento, que é bom a gente sair às vezes de uma zona de conforto. Ah, mas eu já trabalho há 15, 20 anos. É maravilhoso poder fazer novas relações e passar a ter um atendimento ainda mais qualificado. Esta então é Patrícia Rodel, né? Membro diretora do Sindiótica RS, também proprietária do Nobre Causa, ali no centro de Porto Alegre, né? Isso. E a gente então deu o recado aí para que realmente o técnico em ótica é necessário, né? Sua presença aí justamente para dar as orientações certeiras, né? Para quem necessita de uma melhor qualidade da qualidade visual, né? Então, o Visão Global fica por aqui. A gente sempre aceita pautas. Quem quiser fazer o contato é no contato@sindiotica-rs.com.br e estamos aí fazendo uma série do Visão Global aí com outros assuntos. Então, nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais e espero você no próximo programa. Até lá. Obrigado. Obrigada.